Olá, bom dia, graça e paz. Vamos refletir juntos mais uma vez nesta manhã, nesse início de semana? A palavra de Deus ela diz no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, que a nossa luta ela não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados, potestades, dominadores desse século e das forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Em suma, esse versículo traz para a gente uma importante dica sobre todas as lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Grande parte das lutas que nós enfrentamos, elas são de cunho espiritual. Em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos observar se as decisões que nós estamos tomando, se o caminho que nós estamos seguindo está de acordo ou não com a vontade de Deus. Se a atitude que nós estamos tendo no nosso dia a dia é uma atitude de acordo com a vontade de Deus ou não. Quando nós falamos a respeito do mundo espiritual, a Bíblia diz que somente que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quando nós estamos em Cristo e nós procuramos viver uma vida de intimidade com Cristo e de acordo, lutando dia após dia a cumprir a vontade de Deus, através da leitura da palavra de Deus, nós passamos a entender e a observar este mundo de uma forma diferente. Nós não passamos a olhar as coisas ao nosso redor com os olhos naturais, mas sim com os olhos espirituais. Não é tudo o que acontece na nossa vida que é culpa do inimigo e dessas forças espirituais. Mas nós precisamos de ficar atento que em várias áreas da nossa vida, essas forças espirituais, elas tentam nos influenciar para que nós venhamos a tomar decisões equivocadas, decisões precipitadas, decisões que vão trazer transtornos, tanto para a nossa vida, quanto para as pessoas que estão ao nosso derredor. Nós observamos que tem sentimentos que partem do nosso coração e da nossa mente, que a única explicação é algo espiritual. Existem acusações que nós sofremos no nosso dia a dia, que se nós fôssemos levar isso para a razão, nós perderíamos contato com as nossas famílias, nós perderíamos contato com os nossos amigos, nós deixaríamos de conviver com as outras pessoas, porque muitas das vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas não têm a mesma visão espiritual que nós temos. E muitas das vezes, por receber essas influências espirituais do mal, elas são usadas como instrumento do inimigo para tentar trazer discórdia, para tentar trazer problemas, para trazer tristeza, para trazer angústia para a nossa vida. A palavra de Deus ela diz que nós, como cristãos, a primeira atitude que nós temos é que nós temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe e ensinar os nossos filhos dentro da verdade. Quando nós temos sentimentos contra o pai, contra a mãe, que não tem explicação, que são ódios, mágoas, ressentimentos, nós precisamos de ficar muito atentos, porque isso muitas das vezes são influências do mundo espiritual, fazendo com que a nossa família ela venha a ser destruída, que os relacionamentos eles venham a ser destruídos. Nós precisamos de entender que os filhos, eles precisam de ser ensinados e os nossos pais, independente dos seus erros e das suas falhas, eles precisam de ser honrados. O que é ser honrado? Não é você aceitar um erro de um pai, de uma mãe, que esteja completamente fora das escrituras sagradas. Mas o pai e a mãe, eles precisam de ser honrados dia após dia, como pessoas que nos deram a oportunidade de ter vida, sendo o instrumento que Deus usou para nos dar a oportunidade de ter vida. Então, independente dos seus erros, das suas falhas, nós como cristãos precisamos, acima de tudo, de honrar o nosso pai e a nossa mãe. E ensinar os nossos filhos o caminho em que eles devem andar.
Quando nós falamos a respeito do mundo espiritual, nós já observamos que quando nós lemos as Escrituras Sagradas, elas nos dizem aquilo que é certo e aquilo que é errado. Só que quando nós vamos praticar um erro, né, algo que a Bíblia condena, sempre nós recebemos algo no nosso coração, na nossa mente. Não, não é bem assim. Não tem necessidade de você se santificar desse jeito. Não tem necessidade de você viver a Bíblia, né, da forma que você vive, né, lutando tanto como você luta. Deus é amor, Deus é misericordioso. Não tem problema, né, você adulterar, não tem problema você se prostituir, não tem problema você usar droga, não tem problema você mentir, não tem problema, né, você praticar a fornicação, que é o sexo fora do casamento. O inimigo, ele sempre lança, ele usa essas forças espirituais para tentar nos influenciar, para que nós venhamos a tomar decisões de andar segundo a nossa própria vontade e os desejos do nosso coração. O apóstolo Paulo, ele fala que tudo aquilo que ele queria fazer, ele não fazia, e tudo aquilo que ele queria fazer, que ele não queria fazer, ele fazia. Né? Porque ele queria transmitir que a luta que nós temos diária, né, em cumprir os desejos do nosso coração, ele é constante, porque o nosso coração, o nosso eu, o nosso homem natural, ele não quer viver de acordo com a vontade de Deus, ele não quer viver de acordo com o que diz as Escrituras Sagradas. O nosso eu natural, o nosso homem natural, ele quer viver segundo os desejos do nosso coração, os desejos da nossa carne. Por isso há uma luta muito grande, dia após dia, para nós vivermos uma vida de intimidade com Deus. Mais uma vez, nessa manhã, eu quero deixar essa mensagem de reflexão, para que você tenha muito cuidado com aquilo que você tem recebido no seu coração e na sua mente como mensagens. Grande parte dessas mensagens são dessas forças espirituais da maldade nas regiões celestiais que estão tentando fazer com que você deixe de cumprir a vontade de Deus e passe a cumprir as vontades do seu próprio coração. Sentimentos que você tem contra alguém, né, por erros, por falhas, né, muitas das vezes são influências que nós recebemos, né, para nos tornarmos acusadores, para não honrarmos aqueles que merecem receber honra, de abandonarmos, né, a nossa função, que é corrigir os nossos filhos, ensinar os nossos filhos o caminho que ele deve andar. Né? Quando nós falamos a respeito de igreja, né, muitas das vezes eu não vou mais para a igreja porque está cheio de pessoas, está cheio de mentira, está cheio de falsidade. Só que nós precisamos de entender que eu e você precisamos de estar dentro da igreja para receber as mensagens, né, para que nós possamos, junto com outras pessoas, limitadas igual cada um de nós, né, venhamos adorar ao Senhor, porque a salvação, ela é individual e eu e você precisamos de lutar dia após dia para manter a nossa vida o máximo possível de acordo com a vontade de Deus para herdarmos a vida eterna. A vida eterna, ela é através da graça de Cristo. Nós não temos nada de bom para merecermos a vida eterna. Nós não temos nada de bom para merecermos a salvação. Nós não temos nada de bom para nos sentirmos melhores do que as outras pessoas. Por isso, você precisa de entregar a sua vida para o Senhor Jesus, reconhecer as suas limitações, procurar uma igreja, para ali você estar reunindo com outras pessoas, para receber uma palavra, né, para alimentar a sua alma e para alimentar o seu espírito. Mais uma vez eu quero deixar para você essa mensagem. Jesus é o único caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai senão através de Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro meio de chegar até Deus. Não existe um outro ser humano. Não existe nenhum outro ser que, por mais santo que viveu aqui na terra, pode levar a sua oração até Deus, a não ser Jesus Cristo através da ação do Espírito Santo. Que você tome a melhor decisão, entregue a sua vida para o Senhor Jesus e vá para a palavra de Deus buscando orientação para todas as decisões da tua vida.
Que essa semana seja uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de vitória, e que você possa ser tocado pelo Espírito Santo, para estar procurando uma igreja, para estar congregando, para estar fazendo parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus, que é coluna e baluarte da verdade. Hoje estou tendo o privilégio, né, de estar desfrutando, né, com outros irmãos o culto na Igreja Batista Betel. Como estou feliz, como estou satisfeito nesses últimos dias, né, de ter o privilégio de estar naquele lugar. Se você sentir no coração também, vá lá, pertinho do campo do José Flávio, né, lá no finalzinho da prainha. Tem cultos, tem 3 cultos no domingo, tem cultos no decorrer da semana, quase todos os dias. É só você ir e faça a experiência, vá com o coração aberto e você vai ver que Deus tem algo tremendo para fazer na tua vida. Um abraço e fiquem todos com Deus.